Boa noite, amado povo de Deus. Boa noite você que está aí nos acompanhando pela TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tem a alegria de estar com você em mais um programa Trocando Ideias. Este programa que é feito com você, para você e conta com a sua participação. É um programa familiar, um programa onde nós conversamos, onde nós falamos a respeito de diversos temas que diz respeito à nossa família, à sociedade, à igreja, o mundo em que nós estamos. Não é bom conversar? Não é bom bater papo? Não é bom trocar ideias? Mas é bom que essa conversa seja direcionada, seja iluminada, seja conduzida para que cada vez mais a gente se esclareça melhor, a gente se conheça melhor, conheça o outro melhor, a sociedade melhor e o mundo onde nós estamos. É por isso que nós temos toda semana este programa maravilhoso, o programa Trocando Ideias. Aliás, é um dos programas mais antigos da TV Canção Nova, né? Ele está aí, sobrevive aí por causa de você, porque você sempre tem questionamentos, perguntas para mandar para nós. E nós fazemos questão de não ignorar, não deixar de lado nada daquilo que você manda para nós. O nosso programa hoje, o tema é livre. Sobre aquilo que você quiser perguntar, questionar, esclarecer, mande para nós. Vamos ver o que nós damos conta de responder e teremos a humildade suficiente também de dizer, se não soubermos responder, que vamos nos aprofundar mais para falar com você sobre aquilo que você deseja saber, tá bom? Já está aí a melhor maneira de você participar do programa. Você já está vendo aí que tem o nosso e-mail, que é o trocandoideias@cançãonova.com, mas, sobretudo, se você usa as redes sociais, o nosso Facebook vai te ajudar demais, tá? Então, está aí o facebook.com/trocandoideias. Basta isso, facebook.com/trocandoideias. Entra lá, a Fernanda, que é a nossa produtora, já está esperando a sua pergunta, ela seleciona, ela organiza aí nossas perguntas. Mostra a Fernandinha para o povo ver que ela está bem ali, tá? Ela seleciona as melhores perguntas, tudo direitinho, e manda aqui para os nossos convidados. Já viu aí que beleza, Fernanda? Muito bem, agora deixa eu apresentar aqui meus queridos convidados. Esse aqui já tem cadeira cativa aqui no programa, viu, gente? É uma alegria imensa, meu amigo Hélio Santos, dispensa a apresentação, dispensa dizer que ele é um psicólogo, que ele é um homem bem formado, mas eu não posso dizer que ele é um grande homem de Deus, né? Isso aí eu realmente o admiro, aprecio demais, o que faz um excelente profissional naquilo que ele faz. As pessoas sempre, e aquele psicólogo está lá com o senhor, diga que ele é de Deus, viu? Você pode ter certeza. Hélio, boa noite. Alegria ter você aqui conosco, querido. Padre, boa noite você que está em casa. É uma alegria minha também, pessoalmente, estar aqui. A gente sabe que a psicologia, como ciência, tem suas limitações, mas também é uma ferramenta que a gente pode usar, e eu gosto muito de vir aqui também por isso, como uma forma de prevenção. A gente pode lançar mão dos conhecimentos da psicologia também para prevenir os problemas, não só para curar e tratar, né? Então, acho que o Trocando Ideias é um canal aberto para isso também e que ajuda a família, né, a poder se compreender melhor e eu tenho total convicção disso que quando a gente compreende bem como a gente funciona aqui dentro, a gente consegue ter uma vida mais saudável. Amém. É o que nós queremos, é que a nossa vida seja cada vez mais saudável. É o que Deus deseja também para cada um de nós. Aqui do meu outro lado, meu outro convidado, meu querido André Flávio, já esteve aqui conosco também no nosso Trocando Ideias. Ele, se fosse também fazer aqui um elenco, né, de títulos que esse homem tem, mas eu quero dizer que ele é cantor, compositor, mas o melhor dele é que ele é um trabalhador. Pai de família, estava dizendo que olha como é que está lá a nossa turma dos metalúrgicos, né? Ele disse que está lá na luta, é uma graça de Deus ter você aqui conosco, tá? E você faz parte dos movimentos de Nossa Senhora, né? Já há muitos anos. Sim, já faz 9 anos que participo do movimento das equipes das equipes de Nossa Senhora. E não está aqui sozinho, está aqui com a família linda dele lá, tá? A sua esposa, como é que ela chama? A Bianca. Há quantos anos aí que estão já casados? Já estamos há 16 anos. 16 anos. E os frutos? São 3, né? A linda ali, a... Rebeca. Oi, Rebeca. O Estevão. Cadê o Estevão? E o Samuel. E o Samuel. Muito obrigado, está aí. É bonito ver o testemunho da família e que alegria imensa. E eu estou aqui, eu, Padre Roger Araújo, geralmente eu gosto de sentar ali do outro lado da cadeira para também poder responder as questões. Eu olho para poder responder as questões que você manda, tá? Mas hoje a nossa querida apresentadora Carla não pôde estar aqui. Eu estou aqui hoje para mediar e é claro que na medida do possível também ajudarei a responder as questões que você está mandando para nós, tá bom? Bom,
as perguntas estão chegando, a Fernanda está mandando aí para nós, mas eu vou começar com perguntas que chegaram durante a semana. As pessoas também mandam perguntas durante a semana, né? E a gente também não quer desprezá-las, não. Por isso, Edson, eu vou começar aqui com você. Eu acho que a Evelyn, vou só dizer que ela se chama Evelyn, que é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela diz que o seu pai é muito depressivo por conta da história de vida que teve na infância e juventude. Se entregou à bebida e só pensa em morrer. Não sabemos mais o que fazer. Está cheio de complicações nos rins, na memória, no físico. Ele quer parar de beber, mas não consegue. Se entregou e parou o tratamento com antidepressivos e inibidores de álcool. Está vivendo dias horríveis. Gostaria de um conselho. Como é que eu posso ajudar o meu pai? Olha quanta coisa, né, Evelyn, que você coloca sobre o seu pai e tentando ajudar também as outras pessoas que nos ouvem e nos assistem. A depressão, eu costumo ver a depressão como uma tendência que nós temos de olhar para baixo, né, tendo uma perspectiva de que a vida é uma escalada, nós estamos escalando uma montanha. E esse movimento que é constante na nossa vida, porque a vida exige sempre de nós o movimento, a estagnação nos leva a adoecer. Então, quando você fala do vício do passado e você fala das consequências hoje e dizendo que o seu pai está depressivo também por conta do vício, a gente precisa tentar entender o sentido que o seu pai tem da própria existência. A gente sabe que a gente se realiza quando a gente percebe a importância que nós temos para o outro. Então não é apenas uma questão de caridade, né? Um pai precisa sentir que ele é importante. Importante, a sua presença é importante muito mais do que aquilo que ele fez. Para quem tem o vício, existem outras questões, que é uma questão química também do próprio organismo. Então, quer dizer, o álcool, uma pessoa que já está viciada, precisa de um tratamento para se livrar do vício. Agora, para também vencer a depressão, como a família pode ajudar a vencer a depressão, primeiro, olhando para essa pessoa saudável que se esconde atrás do doente. Então, há alguém saudável que coordena a vida do seu pai que está ali dentro. Então, você precisa dialogar com esse alguém saudável. Então, eu sempre falo para a família, padre, que uma forma da família ajudar o doente, o depressivo dentro de casa, é perceber nele essa pessoa saudável e resgatar essa pessoa saudável. Então, não é apenas um consolo, do tipo, olha, tadinho do meu pai. Não, mas também uma provocação. Pai, o que você acha disso? Pai, amanhã eu vou fazer tal projeto aqui em casa. Pai, eu penso isso. O que você acha da educação dos nossos filhos, dos netos? Qual a sua visão sobre a política, pai? Então, perceber, ajudar a tirar dessa pessoa que está enferma coisas que ela pode colaborar com a vida dos outros. Isso ajuda, sim, a ela perceber que ela tem esse valor, ainda mesmo enfermo, mesmo doente. E tem uma coisa, lição que eu penso na minha maneira de ver, porque o drama do alcoolismo faz parte da minha família. Sim. Eu perdi 3 irmãos por causa do álcool. Meu pai morreu esse ano com 80 anos e o álcool fez parte da vida dele a vida inteira. Meu pai estava em cima da cama querendo beber, não tenho dúvida nenhuma. E eu tenho uma convicção de que não adianta você ficar jogando na cara da pessoa, não adianta você ficar humilhando a pessoa. Sim. Não é? O amor é sempre o melhor remédio. Agora, é claro que você não vai passar a mão na cabeça dele, dizer que toma papaizinho, toma aqui a cachaçinha, bebe. Não, a gente nunca vai fazer isso. Sim. Não é? É um veneno, a gente não dá veneno para ninguém. Só que, como é uma luta, não é? E eu sei que é uma luta que não é fácil, não adianta você ficar colocando termos pejorativos, acusando a pessoa de que ela não vale nada, de que ele é um bêbado, ou isso ou aquilo. Essas coisas mais depreciativas deixam até a vontade da pessoa mais enfraquecida. Exato. Né? E com uma vontade mais enfraquecida é difícil você lutar, né? Exatamente. Acaba aumentando a culpa que a própria pessoa já sente. Já sente, justamente. Então, nós temos a capacidade de ouvir a voz da nossa consciência e de nos acusarmos. Então, a pessoa, às vezes, ela entra em depressão justamente porque ela não encontra no ambiente ao redor dela o suporte e o apoio, a compreensão, né, que ela precisa também para poder ser mais forte do que o vício.
Então, com certeza, a culpa piora, ela já se culpa. E quanto mais palavra é acusada, pior é. Verdade, obrigado. Bom, André Flávio, está chegando já várias perguntas, essa aqui diretamente para você. A pessoa não quer ser identificada. Ela diz assim: como conviver com o marido que tem o vício da mentira? Ele diz que não precisa de ajuda, pois não está doente, e não reconhece que conta mentiras. Muito bem. É difícil a gente medir só com essas informações, mas algumas coisas são verdade para qualquer condição, né? Se já tem um selo do matrimônio entre vocês dois, né, esse já é o primeiro fator que você já tem a seu favor, né? É a graça de Deus para você estar passando por essa situação. Em segundo lugar, uma conversa muito franca, né, que vem depois de uma oração. Se você conseguir isso, vai ser melhor ainda. No movimento das equipes de Nossa Senhora, nós temos a prática do dever de sentar-se, que é um dos compromissos que nós assumimos como equipistas. E nesse dever de sentar-se, o casal se compromete a uma vez por mês sentar e, antes de ter uma conversa como essa que você precisa ter com o seu marido, fazer uma oração, colocar-se na presença de Deus e depois fazer uma conversa franca, serena, mais firme, e falar do que precisa ser falado. E quando se trata de mentiras, né, acho importante você colocar a objetividade, matéria no que você está falando, para que ele não tenha saída para falar que não é. Fala, tá aqui, olha, aqui, ó, essa é a verdade. Você está falando isso, mas olha isso aqui. Porque contra fatos não há argumentos. E com carinho, você tem essa graça de Deus para falar com firmeza, com serenidade, para ajudá-lo a perceber que ele está fazendo esse mal para ele mesmo e, de certo, para a sua casa também. Então, eu acho que uma conversa, né, depois de uma boa oração junto, se você conseguir, melhor ainda, colocando as verdades com firmeza e serenidade, é o melhor caminho. Que coisa boa, muito bem. Bom, essa pergunta vem para mim, a Dayana está perguntando assim: padre, eu estou numa segunda união e tenho 2 filhos e gostaria de saber se eu posso ter indulgência plenária. Bom, Dayana, eu quero primeiro acolher você com muito amor, com muito carinho, você, seu marido, seus filhos, dizer que o seu lugar é no colo da igreja. A indulgência plenária, nós a lucramos em diversas circunstâncias, mas, sobretudo, ela exige que nós façamos o sacramento da confissão, não é? Por enquanto, você não pode se aproximar do sacramento da confissão, não é que você não pode se aproximar do perdão de Deus, é diferente. Né? De uma forma sacramental, você não pode se aproximar do sacramento da penitência, mas a misericórdia de Deus, ela é toda voltada para você. Primeiro, você vivendo retamente aí essa sua segunda união, criando bem os seus filhos, vivendo realmente a santidade na sua vida matrimonial, como ela é exigida para você, participando bem da igreja, da comunidade, mas sobretudo vivendo a palavra de Deus. Você não precisa ter dúvida nenhuma que a misericórdia de Deus, ela paira sobre você, tá? Não fique pensando que você é uma cristã de segunda categoria, de forma nenhuma. Muito amada, muito querida por Deus e pela igreja. São situações pastorais que a igreja tem olhado com muito carinho e eu queria que você assim se sentisse também muito amada. Cumpra seus deveres, seus preceitos, não é? Vá na igreja, você pode passar ali pela Porta Santa, ainda que agora você não tenha condição de comungar ou de confessar, tá? Mas você pode ter certeza que a misericórdia e que a graça de Deus alcança você também. Muito bem, deixa eu agora aqui voltar para o meu amigo Ellison, porque chegou a seguinte pergunta aqui, não sei por que as pessoas que falam com você não querem ser identificadas. Mas, Ellison, é o seguinte: como agir diante dos sentimentos? Eu me sinto rejeitada pelos meus pais. Em algumas circunstâncias, eu chego a ver meus pais como pessoas estranhas, distantes. É uma situação que afeta o meu emocional e eu me sinto uma pessoa órfã. Claro, ela não fala a idade, padre. Não, ela não fala a idade. Qual é o movimento natural da nossa vida? É que, como seres dependentes, principalmente desde os primeiros anos da nossa vida até a adolescência, e aí quer dizer, mesmo o adulto, nós mantemos no nosso inconsciente a presença do pai e da mãe.
O pai e a mãe podem ter morrido anos atrás, mas eu tenho essa imagem aqui dentro de mim. Porque, como seres humanos, a nossa estrutura está desenhada para vivermos em família. Nos primeiros meses, se não tem pai e mãe, a gente morre. Óbvio que às vezes falta o pai, falta a mãe, mas precisa de um adulto, né? E, de preferência, 2 adultos ali. Mas quando a criança ela vai crescendo e ela não recebe esse amor, principalmente nos primeiros anos de vida, vai criando aí o que a gente fala às vezes de uma carência afetiva. Isso influencia de forma determinante no desenvolvimento da criança e, obviamente, do adolescente, e pode também afetar a vida do adulto. Quando você fala que você se sente rejeitado em casa, possivelmente tem a ver com essa história, seja da infância ou da adolescência, que é onde marca mais. Porém, ainda que o nosso desenvolvimento dependa dos nossos pais, isso não é determinante. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos escravos dos nossos pais, da atenção dos nossos pais. Também temos a capacidade de superarmos os limites que às vezes são impostos. Por isso que às vezes a gente vê crianças que de repente perderam tudo, crianças de repente que vieram de situações familiares tão destruídas e que de repente são adultos saudáveis. Então é possível eu ser uma pessoa saudável a despeito da rejeição que eu sofro. E aí eu preciso de um trabalho interior. E aí, qual é a nossa capacidade mais forte para vencermos essa rejeição? A nossa capacidade de amar. Então, pergunte-se você o que você pode fazer pelos seus pais. Você se sente rejeitada por eles, mas pergunte-se, será que eles se sentiram rejeitados pelos pais, pelos seus avós? Pergunte-se o que você pode fazer para ajudá-los a serem pessoas melhores e mais realizadas, porque eu tenho certeza que se você se sente assim, possivelmente eles também não se sentem tão realizados como pai e como mãe. Então é um movimento que é possível de acontecer, todos nós temos essa capacidade e você tem as ferramentas para isso. Você também, uma coisa que me chama a atenção, porque ela também não disse a idade que ela tem para saber qual o nível, né, que isso cresceu na vida dela. Mas eu acho que independente de ser adolescente, ser jovem, ou seja, ser, né, mais de idade, eu também acho que é importante você não ir cultivando esse sentimento de rejeição. Porque ela já tomou consciência, né? Ela já sabe que isso ela tem dentro dela. Eu acho isso bacana, a pessoa já reconhecer qual é o problema. Mas uma vez que eu reconheço o problema, eu preciso agora lutar contra ele. Né? Porque senão vira sempre uma desculpa para o meu sofrer. Justamente. E eu ficar numa posição de vítima diante da vida. E é comum, às vezes, você ouve muito isso. As pessoas falam, eu sou assim porque o meu pai... Não, mas espera aí, né? O que você faz com isso agora? E a gente tem essa capacidade. É bonito dar resposta diferente, né? É bonito a gente saber que a gente pode superar qualquer situação que a gente tenha vivido na vida. Com certeza. Né? Queria complementar, padre, um lado também que eu acho que é bastante... desculpa, essa tem 51 anos? Tem 51 anos. Olha já aí, tá bem. Vendo? Tá vendo aquilo que eu falava, né? O pai e a mãe fica na nossa mente, né? Por toda a nossa vida, né? Independente da idade que nós temos. E de fato... Só complementar, que eu acho que é interessante também, a pessoa talvez parar e olhando a história dos pais, com 51 anos, viveu muita coisa com os pais, e num momento com calma, relembrar os momentos que você teve com seus pais. Olha, é muito difícil, não vou dizer impossível, mas muito difícil você não perceber pequenos sinais de carinho, pequenos sinais de amor que seus pais não tiveram com você. Talvez coisas que sejam irrelevantes, talvez para você nesse momento, mas à noite acordado, que os seus pais tenham levantado para te cobrir à noite, numa noite de frio, o seu pai trabalhar muito, acordar muito cedo, chegar muito tarde, sabe, essas coisas, uma comida gostosa que você gosta, que sua mãe fazia, de vez em quando sua mãe fazia, olha, nem falava nada, mas sabia que você gostava e deixava lá pronto para você. São sinais de amor que é o jeito da pessoa se expressar. Que fazem diferença, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Bom, André, antes da gente ir para o intervalo, a gente tem um intervalo forçado, porque daqui a pouco tem horário político, né? A gente tem que seguir. Ainda temos de fazer uma pergunta para você, porque uma senhora pergunta assim, sou divorciada, tenho 2 filhos de 24 e 26 anos. Eu conheci um senhor viúvo, bem mais idoso que eu. Eu tenho 51 anos, estamos namorando.
muito respeito, continuamos indo à missa, eu gostaria de saber se estou impedida de comungar. Ela fala só a idade dela, só diz que ele é mais idoso, mais velho que ela, e ela quer saber qual é a questão, né, dela nesse relacionamento. Bom, de comunhão, a questão de divórcio, tem que ver se houve no seu primeiro relacionamento o matrimônio, não é? Primeiro, se houve um matrimônio, não. Se houve um matrimônio, você está divorciada e separada do matrimônio, então você está impedida de comungar para o seu bem. Depois, um momento, um aconselhamento espiritual seria adequado, não é? Isso é se ela estiver vivendo junto com essa outra pessoa. Isso. Porque se ela for só divorciada, só separada, isso não impede, né? Exatamente. Se for só divorciada, não houve matrimônio, você está no namoro, casto, santo, participando da Santa Missa, não há nenhum problema. E você acha que a idade também aí não pesa, não? Claro que não, imagina, nem um pouco. Tem idade aí, você se preocupa, na psicologia há essa preocupação quando há uma idade muito distante do homem para com a mulher, isso tem algum complicador? Olha, não tem complicador. Eu acho que o amor, ele obviamente, não tem limites nesse sentido. Agora, a gente sempre olha a condição dos dois, né? Quer dizer, uma pessoa muito jovem que se casa com uma pessoa muito mais velha que ela, precisa ver se está maduro isso. Né? Se isso não são compensações, não são fugas, não são carências. Agora, se é realmente maduro, obviamente que problema nenhum tem. Mas é preciso ter uma maturidade. E essa questão da maturidade é importante, não a respeito desse caso aqui, porque já são duas pessoas que, depois de 50, já se contam, são duas pessoas já maduras. Sim, que exato. Ele tenha 50 e que o senhor tenha 70 anos, exato, são pessoas maduras, exatamente. Né? Mas a gente fala do amadurecimento porque existem aquelas fases da vida. Sim. Então, eu penso que uma moça de 20 que quer casar com um senhor de 40 ou 50 anos, ela vai passar por etapas da vida que ele já passou. Exato. E uma etapa que é uma etapa, obviamente, que estamos falando sem fazer o julgamento, né? Como eu dizia antes, isso é profundamente possível de acontecer, óbvio, mas é preciso que a pessoa se pergunte, né? Porque ela vai passar por esse momento fértil, pode ter filhos, e aí não é apenas o amor um do outro, é também uma responsabilidade familiar. Que beleza, gente. Olha só aqui, quero dizer que neste final de semana, agora do dia 9 até o dia 11, a Canção Nova realiza o acampamento Quem como Deus, né? Deus agindo no meio de nós, quem o impedirá? O evento tem como objetivo levar os peregrinos à experiência com o arcanjo São Miguel, esse arcanjo que é tão poderoso no combate às forças malignas. Tá? Então, é um acampamento muito bom, vai ter a presença do padre Roger Luiz, do Serginho, da Rogerinha e a presença internacional do padre John Batiste, né? O padre John já veio aqui na Canção Nova e estará de volta, então você é nosso convidado. Neste final de semana agora, começa na sexta-feira, dia 9, e vai até o domingo, dia 11. Não deixe de estar conosco, não. Gente, nós vamos para não é um breve intervalo, não, vou ser muito sincero com você, é um horário, horário político, muita gente eu sei que não gosta desse horário, assim por diante, não é? Mas não desligue da Canção Nova, não. Você pode até baixar aí o seu canal, não tem problema nenhum, não, fazer um lanchinho, mas daqui a 10 minutos eu espero você de volta, tá? As perguntas estão chegando aqui, estou já separando elas para você. Eu quero colocar a sua pergunta aqui na roda também. Deus abençoe você e nós voltamos daqui a pouco com o nosso programa Trocando Ideias. Estamos de volta, gente, no nosso programa Trocando Ideias. Você viu que passou rapidinho, né? Graças a Deus já passou o horário político aí. Só quero aproveitar para dizer o seguinte: nós não podemos tolerar os candidatos sujões, né? Já não basta os candidatos sujos porque tem ficha suja. Não é? Agora, aqueles candidatos que com seus cabos eleitorais sujam as nossas cidades, nós não suportamos isto. E tem outra coisa também, candidato barulhento é pior ainda, tá? Porque hoje eu estava tentando gravar as homilias diárias aqui, mas não conseguia, porque toda hora era um carro de som para lá e para cá o tempo inteiro. Eu mandei anotar para dizer que esses candidatos aí eu não voto. Tá bom? E na sua cidade você faz a mesma coisa, tá? Que a gente não, se você quer fazer sua propaganda, não atrapalhe a vida dos outros, né? Tem criança dormindo. Sim. E tem meios mais legais de fazer propaganda do que atrapalhar a vida das pessoas. Você não acha? Exatamente, com certeza, né? Vamos sentar, colocar suas propostas ali, conversar com a população cara a cara. Agora esse negócio de ficar fazendo barulho não ajuda, não. Ser mais criativo, né? Ser mais criativo. Sempre a mesma coisa, propaganda, não é mesmo? É criativo. Será que não dá para fazer nada diferente, mais limpo, menos chato, menos, Sim. né?
Mais Tem certeza verdadeiro fazer também. mais verdadeiro, principalmente. Sim. Sabe, gente, por mais que estejamos falando assim, nós sabemos, todos nós temos consciência de que eleição é uma coisa muito séria, tá? E se tratando de eleições municipais, aqueles que vão tomar conta da nossa cidade, não é? Por mais que nós tenhamos decepções com políticos, esse ou aquele, mas é muito importante que você, como cristão, vote com consciência e com responsabilidade. Se você não pode escolher o melhor candidato, porque não existe o melhor, escolha pelo menos o menos pior, não é? Mas é uma responsabilidade nossa elegermos nossos governantes e depois cobrar, acompanhar, e é isso que nós fazemos muito mal depois, tá bom? Aquela Câmara ali de vereadores, a gente tinha que estar em cima daqueles vereadores ali, não é? Mas não podemos perder a esperança, não. Tem que começar do nosso município se nós queremos mudar algo nesse país, tá bom? Vamos lá para as perguntas que estão chegando aí. Meu querido Hélice, é o seguinte. Minha mãe, a pessoa não quer ser identificada, certo? Você já viu, para você, ninguém se identifica. Minha mãe sempre foi dominada pelo meu pai. Hoje, viúva, ela faz o mesmo com nossos filhos. Ela é muito negativa e confesso que até a evito para não gerar conflito. O que fazer nessa relação? Pois é, você fala de uma situação de longos anos, né? Uhum. Então, onde, infelizmente, o casal não foi um modelo de convívio, porque uma pessoa se sobressaía de forma, às vezes, autoritária, impondo a sua vontade diante do outro. O casamento não deve ser assim. O casamento é um lugar onde duas pessoas maduras, dignas, iguais em dignidade e convivem. Um complementa o outro de forma respeitosa, né? A gente fala que pelo menos 3 colunas aí são alicerces do casamento no ponto de vista psicológico: o respeito, a admiração e os projetos em comum. Então, onde falta respeito, gera uma doença dentro de casa, uma doença no convívio, também do ponto de vista psicológico. Então, a pessoa que está sempre ali sofrendo, sempre calada, sempre tendo que aceitar, e a gente vem de uma cultura que hoje em dia, obviamente, tem melhorado, né? A pessoa tende a ficar mais dura, né? Mais grossa. Então, é interessante que a pessoa que pergunta já pergunta também fazendo essa análise histórica. A minha mãe foi sempre tratada assim pelo meu pai e agora ela trata a gente assim. Então, quer dizer, é também uma consequência, né? O que a sua mãe também não aprendeu nesse convívio, se tornando uma pessoa tão dura, né? Tão seca às vezes, tão autoritária às vezes no convívio com os filhos. Agora, é importante e é sempre possível a gente sim melhorar o convívio, tentando ser mais delicado, tentando ouvir, mas também não ter essa ilusão de que a pessoa vai mudar. Né? Então, a gente precisa se defender. Né? Eu não posso entrar na doença do outro. Então, se eu tenho uma pessoa insatisfeita em casa, ranzinza em casa, infeliz com a vida, eu preciso dar um passo para trás. Ele é ranzinza, ele é insatisfeito, eu não preciso ser. Então, eu posso também dar essa resposta diferente. Não deixe, pelo menos não permita que essa doença do outro faça parte da sua vida. Dessa forma, faça de você uma pessoa doente também. Muito bem. A próxima pergunta que chegou para os 2 convidados, porque os 2 são pais, né? Quantos filhos? 2. Tem 2 filhos e você tem 3 filhos que estão ali, né? Veja bem, ela quer saber de vocês o seguinte: eu tenho um filho que acha que eu gosto mais do irmão do que dele. Gostaria da opinião de vocês. Como é que lida com essa realidade? Já enfrentou esse problema? Oh. E como? É uma situação muito comum. É muito comum isso, né? E é fato que os pais, tanto o pai como a mãe, ele demanda uma atenção maior para aquele filho que está precisando no momento. Evidente que ama a todos com toda intensidade, mas um filho que está precisando de uma maior atenção, ele vai estar dando atenção. E o outro não entende isso, não. Exato. Então, tudo parte do diálogo. Você se aproximar desse filho que está com esse sentimento, com todo o carinho de pai, com todo o carinho de mãe, né? Conversar, dar aquele afago que só pai e mãe sabem dar, né? E conversar e explicar a situação que você talvez esteja gerando esse constrangimento para ele, né? Que o outro filho talvez esteja numa condição que você tenha que estar dando atenção para ele naquele momento. Talvez seja um problema de estudo,
né, que o outro filho não tenha dificuldade, aquele filho tem, você dá uma atenção para aquele. Uma atenção uma dependência de saúde. Você vai se desprender para aquele filho que está com mais saúde. Ou um problema, talvez, moral, que precisa ali de estar conversando, dando valores para o filho, para que ele entenda, para que ele tome um norte novamente. Então, a atenção dos pais sempre vai para o filho que precisa de maior atenção naquele momento. Em outro momento, vai ser o filho que precisar. E aí, meu amigo Ellison? Eu acho que é bem isso, né, que o André falou. E assim, também ter essa noção de que, às vezes, as crianças elas vão aprendendo com o que elas vão vendo, né? Então, às vezes, se às vezes fica só quando o outro dá trabalho, né? Então, a criança ela começa a falar, não, então eu vou dar trabalho para o pai olhar para mim, né? Porque tem essa carência, essa necessidade de atenção que é natural da criança. Então, é importante que a gente tente, no máximo, dar uma atenção igual, óbvio, né? Quando a criança precisa mais, dar mais atenção, mas também nos momentos em que está tudo bem, né? Não tem problema nenhum em casa, vamos brincar junto, vamos fazer algum jogo, vamos fazer alguma atividade juntos. Isso ajuda também a criança a entender. Agora, também é super natural, os filhos sempre vão se competir entre si, né? Os irmãos, é natural que isso aconteça, e também competir pela atenção dos pais. Então, às vezes, essa ideiazinha, às vezes, gosta mais de um, gosta mais de outro, todo filho tem um pouco, tem essa competição, e é natural. E sempre tentar tratar de forma diferenciada, porque cada um é diferente. Então, assim, o amor pode ser no mesmo nível, mas a forma de você lidar com cada filho é diferente, porque cada um é diferente, né? O meu filho mais novo ele é totalmente diferente do meu filho mais velho, embora tenha apenas 1 ano e 10 meses de diferença, né? Então, saber lidar com cada um na sua especificidade, né? E outra coisa também que eu oriento os pais, é importante você não dar ordens em atacado, né? Sempre tá falando, dando ordem, sempre dando instrução para todo mundo junto. Todo mundo, vamos lá. Não, chama num canto, sai um dia com conversa separado, mostra que ele é importante. E bronca no geral também não? Também não, né? Às vezes é um que fez a bagunça e dá aquela bronca no geral, aí sempre fica aquela ideia, puxa vida, né? Eu não fiz nada, é sempre o outro que faz. Só nesse, na frente dos outros, os outros gostam, né? Fica rindo, né? Também tem que evitar. Tem que ser separado. Né? A não ser quando a bagunça realmente for geral, a bronca tem que ser geral. Que coisa boa. Gente, eu digo assim com muita convicção de que é uma beleza ter filhos, é uma graça divina, mas nós não podemos negar que é um grande desafio criar filhos no mundo É um desafio e eu creio que um dos maiores. Com certeza, né? Eu tenho certeza disso. Porque com todo o esforço que os pais fazem, há todo um esforço contrário no mundo de desviar toda a criação que você deu dentro de casa, e hoje não é muito simples isso não. E hoje, talvez até mais do que antigamente, há uma exigência muito grande sobre os pais. Né? Pai e mãe, em sua maioria, estão trabalhando, né? Tem exigências sociais, então eu preciso cuidar de mim como homem, preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar dos meus filhos. Então, é uma exigência muito grande e requer uma atenção muito grande. E também, além de todas as exigências, tem os estímulos, né? Às vezes, os pais se perdem com tantos estímulos até para responder o que a sociedade espera de cada um em termos financeiros, em termos materiais. E às vezes a gente esquece de dar essa atenção, que é o sentar, olhar nos olhos, ou fazer atividade junto. Então, é realmente um desafio muito grande. Coisa boa. Eu quero dar boas-vindas à nossa plateia que está aí. Fernanda já passou o microfone para eles aí. Bom, está aí o nosso povo que está aqui presente. Vamos lá, vocês são lá no fundo. Lá o atleticano e o palmeirense. São de onde? Mariana, Minas Gerais. Um abraço grande para Mariana, Minas Gerais. Mariana passou toda aquela situação trágica ano passado, mas Mariana é muito, assim, está de uma forma muito singular no nosso coração. O atual arcebispo de Mariana, que é o Dom Geraldo, né, Lírio Rocha, um grande abraço para ele, recuperando de saúde também. E nós celebramos, na semana passada, 10 anos de falecimento de Dom Luciano Mendes de Almeida. Não é? Na verdade, esse grande homem de toda a igreja no Brasil está em processo de canonização. Né? Vamos dar uma salva de palmas para Dom Luciano Mendes, gente? Ele merece. Uma grande menção aqui no meio de nós. Então, eu já vou passar de vocês para esse padre que está aqui na frente,
o padre Gustavo, mas sabe por quê? Porque meu querido padre Gustavo é jesuíta, não é? Como Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Um grande jesuíta também, como o nosso Papa Francisco também é jesuíta, né? E os jesuítas na história da Igreja do Brasil começa lá de José de Anchieta e tantos outros que fizeram essa história. Padre Gustavo está trabalhando onde hoje? Está na cidade de Anchieta, inclusive, né? Que coisa maravilhosa, está em Anchieta. Mas eu conheci o padre Gustavo, gente, lá do outro lado do Brasil, lá no Pará, lá em Marabá, né? Na Diocese de Marabá. Hoje ele está aqui em Anchieta, no Espírito Santo, né? A senhora é de Vitória, no Espírito Santo, né? Já foi lá em Anchieta? Já foi lá, já conhece lá. E, inclusive, o padre que estava na Rádio Vaticano, como é que chama ele? O padre César Augusto está lá também ainda, né? Que coisa boa o Santuário Nacional de Anchieta. Padre Gustavo, obrigado, querido, por estar aqui. Bom, já presente do Espírito Santo. O casal querido de onde é? De Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, terra abençoada e querida. Muito bem. E o casal aqui na frente? Brasília. Terra mais abençoada ainda, gente. Lá não tem nem só político ruim, não. Lá tem gente boa, graças a Deus, né? Mamãe está lá, esse casal querido, maravilhoso, está aqui também. Obrigado por terem vindo. E vocês são de onde, vocês duas? São José dos Campos, olha, tá vendo? Aí, ó. São José, onde a gente está, São José está presente aí também. Tem muita gente boa também. Mas é mineira de nascimento. Mas fugiu para São José. Obrigado, povo querido. Fernando, daqui a pouco passa o microfone aí para eles, tá? Vamos ver quem da plateia vai fazer uma pergunta aí. Ellison, a próxima pergunta, ela é uma pergunta assim, que eu queria bastante atenção de todos que estão em casa agora nos acompanhando, porque ela diz o seguinte: eu tenho uma dificuldade enorme em dar perdão. A pessoa não quer ser identificada, né? Já digo logo. Não consigo perdoar o assassino do meu irmão e uma pessoa que abusou de mim na minha infância. Isso me faz muito mal. Sinto que não conseguirei ter paz interior enquanto não conseguir perdoar essas pessoas. Eu não consigo, isso faz com que eu me sinta o pior ser humano do mundo. Pois se Deus perdoou o seu traidor, quem sou eu para não perdoar? Ela compreende isso. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem, como posso fazer para conseguir harmonizar os sentimentos dentro de mim, para que um dia eu consiga perdoar e me libertar de tudo isso? Nossa, que difícil, não é, padre? Uhum. Porque ela coloca talvez dois dos maiores crimes, né? O assassinato, quer dizer, tirar uma vida, e o abuso sexual, né? Ela não entra em detalhes. Mas é muito difícil você perceber e viver, né, na sua história, obviamente, né? A gente tenta imaginar o tamanho da dor de quem sofre isso na sua família ou no seu próprio corpo, na sua própria liberdade. É um crime gigantesco. Só que a gente percebe também que há, sim, aí um mandamento cristão, né, que a gente procura seguir, de perdoar, de fazer isso como talvez uma obrigatoriedade, uma responsabilidade do ponto de vista religioso. Mas do ponto de vista também existencial, a gente sabe que a vida continua. E o perdão não é algo que eu ofereço, que eu dou como uma caridade ou algo que eu tiro de dentro de mim, mas é algo que eu também recebo. Por quê? Porque quando eu consigo perdoar, eu consigo colocar essas pessoas no seu devido lugar ali dentro, eu estou tirando de dentro de mim esse lugar que está sendo ocupado pelo sentimento do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa. Isso está ocupando aqui dentro. Ocupa tanto que me traz um sentimento de tristeza, que às vezes me faz eu desanimar diante da vida, às vezes faz eu perder a esperança na vida e no mundo e nas pessoas. E a gente sabe, quando a gente não tem esperança, a gente vai adoecendo. Então, perdoar é também tirar essas pedras daí de dentro para que a minha vida seja mais livre. E de que forma que eu posso fazer isso, embora eu sei que isso não é nada fácil. Às vezes é fácil para mim, que estou aqui dizendo isso para você. Mas poder perceber que a vida que você tem hoje, ela venceu o abuso que você sofreu. Você estar aí hoje, vivendo o teu presente como um presente mesmo da vida para você, é a prova de que você é maior do que o abuso. Você estar aí hoje é uma prova de que você é maior até mesmo do que esse crime que aconteceu com seu irmão.
Então você pode também dar um sentido. O que o seu irmão esperaria que você estivesse vivendo hoje, se ele estivesse vivo? Qual o desejo desse irmão que você ama tanto e que foi assassinado? Qual seria o desejo dele para você hoje, para você viver a sua vida? Então, o ódio, a mágoa, o ressentimento atrapalha a gente viver o presente. Então, nessa perspectiva também, eu posso tentar vislumbrar o meu futuro de uma forma mais livre para que eu seja mais eficiente, construir um mundo melhor ao meu redor, né, proclamar aí com os meus dons, com as minhas qualidades, e também para as outras pessoas que convivem comigo, e com certeza deve ter outras pessoas, filhos, namorado, marido, enfim, o mundo ao seu redor. Agora, Ellison, há na pergunta duas questões ali também muito óbvias. A primeira é essa questão do perdão. Ela própria sabe da necessidade de perdoar, o quanto isso vai fazer bem a ela. Sim. Mas há a questão da superação do trauma. Porque são dois traumas grandes. Eu nem sei, na verdade, qual seria o maior, porque para uma moça, para uma mulher sofrer um abuso sexual deixa realmente marcas, não só no seu físico, mas, né, em toda a sua psique, e o fato de perder o pai de uma forma como essa. Como superar traumas tão difíceis como estes? E aí no que diz respeito ao trauma, tem às vezes consequências no que diz respeito à saúde psicológica, como você falava, né, padre? A gente sabe que, por exemplo, a pessoa que sofreu um abuso sexual, ela pode desenvolver, além da própria culpa, que às vezes a confusão, dependendo da idade que foi, causou, e também, às vezes, uma visão negativa de si mesma diante do mundo, né, sendo vista, né, pelos outros, às vezes, de forma negativa, porque é muito delicado, né, padre? E aí a gente precisaria saber a idade que isso aconteceu, como isso foi visto por ela mesma, mas com certeza trazem traumas. Às vezes, a própria pessoa consegue, por vários mecanismos que ela tem e pela formação que ela tem, superar isso e levar a vida adiante de forma tranquila. Isso é possível. Às vezes ela precisa de uma ajuda e procurar um psicólogo, procurar um tratamento para isso, às vezes é necessário. Visitar esse passado e ressignificar esse passado. Tanto na perda, na vivência do luto, quer dizer, o que significa a perda de alguém para mim. Eu preciso viver esse luto, eu não posso negar. Então, negar o luto e negar o abuso, negar os traumas, não nos ajudam. Embora faça parte, às vezes, desse mecanismo de defesa, a negação, racionalização, mas eu preciso encarar isso. E, com certeza, até mesmo por você conseguir expressar isso para nós, através de uma pergunta, revela que você está nesse processo. E isso já é fantástico. Muitas pessoas não conseguem falar do abuso que sofreu, ou das perdas que tiveram e de como isso trouxe consequências para a sua vida. Então, que bom que você consegue partilhar isso e eu espero que você consiga encontrar aí também na sua cidade alguém com quem você possa apresentar mais, falar mais sobre isso e trabalhar essas questões. Ô, gente, olha só, falando disso que eles estão falando agora para nós, todos nós temos marcas da vida. Tá? A vida, em tudo aquilo que nós vivemos, ela deixa marcas em nosso coração. Por isso, a Canção Nova, juntamente com a editora Pedra, está lançando um dos livros de maior venda que nós já tivemos, Como Enfrentar os Problemas da Vida Íntima. Tá? É um dos livros assim, clássicos, belos e maravilhosos, do Monsenhor Jonas Abib. É um livro que todos nós devemos e merecemos ler, porque nos ajuda a conhecer mais o nosso interior, o nosso coração, a lidarmos com situações muito íntimas, muito pessoais, que nos deixam muitas vezes embaraçados diante da vida, tá bom? Então liga para nós no 12 3186 2600 e você pede esse produto aqui. Como enfrentar os problemas da vida íntima, do Monsenhor Jonas Abib, tá bom? Pode ligar, pode pedir agora mesmo, que nós fazemos questão de enviar para você. Nós vamos agora para um breve intervalo, e breve é breve mesmo, é para você tomar uma água, para você respirar um pouco, suas perguntas estão chegando, e se você não mandou, mande ela para nós, porque vamos já para o último bloco, tá certo? É um breve intervalo e já voltamos com mais parte do Trocando Ideias. Estamos de volta, gente, graças a Deus, com o nosso Trocando Ideias. Ai, que pena, último bloco.
Mas vamos lá, que pena, né? Que já é nosso terceiro bloco, mas vamos aproveitar bem esse terceiro bloco. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando aí, mas tem uma senhora que é muito querida, Dona Libânia, está fazendo aniversário hoje. Eu fui ano passado, retrasado, celebrar os 60 anos de casamento dela, porque eu a conheço desde quando eu entrei para o seminário. Uma alma muito generosa, que não perde o trocando ideias. Hoje é o aniversário dela. Dona Libânia, um abraço maior do mundo para a senhora, tá? Muito bem, as perguntas estão chegando, mas eu vou aproveitar que a nossa plateia está aqui também, para que ela também participe do programa. Vamos lá na ponta, lá. Ele está dizendo para mim que é atleticano, mas está usando a camisa do Botafogo, não é? Mas tudo bem. O importante é que ele sabe que o Flamengo está superior e ele não fica triste por causa disso, não. Vamos lá, meu filho, se apresenta aí para nós e qual é a sua pergunta? Boa noite, padre. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius, sou de Mariana, Minas Gerais. Eu queria perguntar para o Elison sobre ansiedade. Eu me considero uma pessoa muito ansiosa. E, certa vez, um formador meu do seminário, né, onde eu estive no seminário, ele me disse que a ansiedade é o sofrimento por antecipação. E eu acho que foi a melhor definição que eu ouvi de ansiedade até hoje. Então, eu queria saber, Elison, se existem algumas ferramentas práticas, né, palpáveis, para combater, ou pelo menos minimizar essa ansiedade. Sim, na verdade, a ansiedade, nós temos às vezes uma ansiedade natural, por exemplo, a ansiedade de expectativa. Algo novo, algo diferente vai acontecer na minha vida, eu estou ansioso para que isso aconteça, é natural que a gente tente se preparar para esse novo, porque, obviamente, vai necessitar da nossa atenção, enfim. Isso é uma ansiedade natural, né? Agora, quando ela fica doentia, quando ela começa a afetar o meu dia a dia, o meu trabalho, o meu relacionamento, quer dizer, eu não consigo olhar nos olhos das pessoas e ter uma conversa tranquila, eu estou sempre, né, atropelando, cortando alguém, e aí já começa a ser algo que precisa ser tratado, a estar próximo de um transtorno realmente de ansiedade, e aí eu preciso de tratamento, ou uma terapia, ou às vezes, dependendo do grau dessa ansiedade, até mesmo a medicação. Quando você diz que é uma pessoa ansiosa, eu acredito que seja ainda num grau mais tranquilo, mais natural, né, se é que a gente pode dizer isso. Como lidar com essa ansiedade no dia a dia? Tentar perceber que, muitas vezes, o presente ele precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado. A gente tem também uma necessidade de compensações, né? Há uma área da nossa vida que é uma área de compensações e que tem a ver também com a vivência do próprio prazer, um prazer natural, um prazer saudável. Então, tentar viver aquele momento, se concentrar no momento, embora, obviamente, essa é às vezes a dificuldade. Mas tudo que você pode fazer para exercitar esse prazer momentâneo, então comer a comida, sentar, tentar não ter outros estímulos, né? Às vezes o comer vendo televisão, ou vendo celular, ou ouvindo rádio, enfim, tentar se concentrar no que você está fazendo naquele momento. Parar um pouco, às vezes o ansioso ele é também obsessivo, né? Então eu começo uma atividade, um projeto que eu tenho para fazer na minha empresa, 8 horas da manhã, enquanto eu não termino isso eu não vou almoçar, 4 horas da tarde eu estou lá sem almoçar, querendo terminar, porque tem que terminar, então isso gera, né, um comportamento ansioso. Então parar um pouco, né, colocar na minha agenda, vou ficar 3 horas trabalhando, vou levantar, vou tomar um café, experimentar aquele café. Então fazer uma agenda, onde nessa agenda você coloque não apenas as suas obrigações, mas também esse tempo de poder parar um pouquinho, distrair um pouco a mente, dar uma propaganda, um comercial para a sua mente, né? Que é poder dar um intervalo para a mente. São questões que podem ajudar. Agora, a ansiedade é uma coisa que parece que mexe com todo mundo, né? Quem já tem algum pouco ou muito de ansiedade, levanta a mão aí para mim, por favor. É difícil, né, você encontrar uma alma aí, né, meu querido André, que não sinta ansiedade. É que tem ansiedade um pouco mais controlada, tem ansiedade parece que é um pouco mais... É próprio já da... Então, e a gente vive numa época em que nós vivemos, né, alguns filósofos falam dessa tacocracia, que é o quê? O poder da velocidade. Quanto mais rápido eu faço as coisas, mais importante eu sou, mais eficaz eu sou. Então, a gente perder um pouco, por exemplo, o meu sogro, que trabalha com a lavoura do café, é tão legal quando eu estou lá e ver, olha, choveu,
a chuva está ajudando a lavoura, não choveu, tem que esperar a chuva. Eu não tenho poder, eu não tenho que ir lá e ligar para alguém, falar, faz chover, resolve. Eu respeito a natureza. Então você vê que às vezes as pessoas na roça elas não são tão ansiosas quanto a gente nessa loucura. Sempre tem uma demanda da sua atenção, da sua eficácia, seja em casa, no trabalho em casa, não é só quem trabalha na empresa, seja na escola, seja nos brinquedos, seja, enfim, em várias atividades da vida. Se eu for responder todas as demandas do mundo ao meu redor, eu vou viver ansioso. Então, eu preciso me educar. Né? Então, eu tenho o WhatsApp, mas eu não tenho que ficar 24 horas no WhatsApp. Né? Não é porque alguém me mandou uma mensagem que eu tenho que responder. Não, no final do dia eu vou olhar, vou responder. Então, tem que ter horário para as coisas, senão a gente vai ficar... E aí tende a ficar crônico, e aí fica uma coisa doentia que vai afetar também o meu biológico, o meu físico. Isso mesmo, muito bem. Deixa eu perguntar aqui para o André. A Fabiana Botelho mandou a pergunta para você dizendo o seguinte: como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Refiro-me a todos os setores. Como é que Deus vem ao meu encontro para me dizer que isso é vontade dele, isso não é vontade dele? Puxa vida. Bom, Fabiana, primeiro você pode seguir o que a própria palavra fala para você. Quando a gente vai lendo a palavra, quando fala qual é a vontade de Deus na nossa vida, é a nossa santificação. Dentro da nossa santificação, aí vai várias coisas, né? Vem a nossa felicidade, a nossa realização pessoal. Mas veja bem, a vontade de Deus, para você encontrar bem ela, está intimamente ligada, eu acredito muito nisso, com a sua vocação. Né? Quando você encontra aquilo que te faz brilhar o seu coração e você mergulha nela lá, logicamente, buscando tudo os sacramentos, tudo que a igreja ensina, uma vida de comunhão, oração, você vai buscando essa plenitude, né? Fala, nossa, é isso que me faz brilhar. Você reza a Deus, fala, é isso, Senhor, que você quer da minha vida. Você vai encontrando, você vai entender que a vontade de Deus é tudo que você queria na vida. É aquilo que faz brilhar o seu coração. Eu faço um exemplo do meu matrimônio, como pai, como família, né? A vontade de Deus para a minha vida é que eu seja pai. E eu, usando a frase de um grande amigo meu, se eu tivesse 1000 vidas eu seria pai. E desses filhos aqui? E desses aí, com essa esposa. Não é? É o que me faz brilhar. Né? É a vontade de Deus para a minha vida, é o que me faz bem. É lógico que tudo isso tem suas dificuldades do dia a dia, né? Mas nada me tira o prazer de ser pai, de ser esposo. Né? É a vontade de Deus. Então, você buscar essa vocação de Deus, né? Talvez até procurar uma ajuda de algum amigo da igreja, um padre, um conselheiro espiritual para te ajudar nesse discernimento da vocação. E dentro dessa vocação falar, Senhor, guia-me então para a tua vontade. Onde que tu queres que vá? Né? E o Senhor vai, e em oração o Senhor vai te mostrando. E você vai falando, poxa, Senhor, é tudo que o Senhor queria me dar. Né? Eu nem sabia, mas era tudo que eu queria. Né? E o coração brilha, nosso coração se reluz. Você às vezes está arrebentado, mas você deita pregado lá de estar com as crianças, trabalhando, acordando cedo, 4:30 da manhã, dormindo tarde, e fala, estou plenamente realizado. Isso é vontade de Deus. Então, minha querida Fabiana, esse é o conselho que eu dou para você. Partir pela vocação, né? E dentro da vocação, desse discernimento vocacional, dentro da santidade, que é a vontade de Deus, para você, buscar isso que brilha no seu coração. O que faz o seu coração brilhar? Tá bom? Beleza, muito bem. Bom, Elis, deixa eu voltar para um assunto que nós já trocamos ele aqui, mas as pessoas mandaram outra pergunta. A jovem, até ela diz o nome dela, mas por causa da questão eu prefiro não identificá-la. Ela diz que tem 25 anos de idade hoje, sofreu um abuso quando tinha 13 anos de idade. E isso me persegue, faz com que eu não consiga abrir meu coração para ninguém. Apesar de eu ajudar a minha comunidade, mas devido a esse abuso eu já até pensei em suicídio. Eu quero uma orientação, porque tenho medo disso abalar a minha fé, pois preciso me fortalecer a minha mente, mas eu não estou conseguindo. Uhum. Pois é, como eu disse, há várias formas de encarar o que acontece comigo. E em cada idade, a criança, o adolescente está vivendo uma especificidade daquele momento. Quer dizer, com 13 anos você já está ali na pré-adolescência, entrando na adolescência.
é um momento diferente, você já está se vendo, você já está sentindo os traços ali do seu corpo no desenvolvimento da própria sexualidade. É uma tendência muito grande da pessoa, primeiro, ela sentir um pouco culpada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não identifica, não fala para os outros que ela foi abusada. E quando fala, às vezes ela tem medo do julgamento do outro, do pai ou da mãe ou do adulto dizer: mas o que você estava fazendo lá? Mas será que é assim mesmo? Porque às vezes as outras pessoas não querem acreditar no mal que você sofreu. Então é muito comum, às vezes, sentir essa culpa. Acredito que quando você fala que, de repente, já pensou em suicídio, talvez você tenha experimentado também esse sentimento. É importante hoje, que você tem 25 anos, que você tente ao máximo trazer isso para a razão, analisar isso de uma forma mais objetiva possível, embora a gente saiba que isso é muito difícil, mas é necessário. A nossa razão está aí para nos ajudar. Perceber que aquele ato do outro, da liberdade do outro, que ele usou a sua liberdade para fazer o mal, para invadir de alguma forma o seu espaço, o seu corpo, aquilo que é tão sagrado para você, não é culpa sua de forma alguma. Né? Independente do comportamento do adolescente ou da criança, cabe ao adulto ou aquele que é mais velho a respeitar essa atitude do outro, principalmente dos mais novos. Então, a criança ou adolescente não tem a capacidade toda para poder lidar com toda essa situação. Você está vivendo ali situações de hormônios, é uma descoberta da própria sexualidade, dependendo da idade, dependendo de como cada adolescente trata isso, mas é ali uma efusão de hormônios, há vários comportamentos que a criança ela tende a agir de forma natural, se ela tem a liberdade para isso. E quando o outro abusa dessa liberdade, ele invade o íntimo. Então, tentar ao máximo olhar com essa objetividade que a culpa de forma alguma é sua, né? E tentar perceber que hoje você é uma pessoa saudável. O que aconteceu não faz de você uma pessoa menos importante, ou menos digna, ou menos saudável. Você é, de fato, uma pessoa saudável. Agora, se existem outras questões, eu sugiro sim que você procure alguém, fale mais sobre isso, é importante falar. E às vezes o psicólogo ajuda porque o psicólogo na terapia não tem esse julgamento. O olhar, às vezes, que a criança ou adolescente tem, de às vezes achar que o pai vai julgar, ou a mãe vai julgar, ou que, de repente, alguém da família vai trazer um problema para a família. A criança não quer ter problema. É normal isso, a criança quer proteger o ambiente ao seu redor e ela se preocupa com isso. Então, são tantas questões, mas poder falar por quê? Porque você é, sim, uma pessoa saudável e de forma alguma, o que aconteceu de errado, o crime do outro, não pode condenar você. Tá certo, muito bom, obrigado pela sua resposta. Meu querido André Flávio, meu metalúrgico, é o seguinte, a Sara está dizendo: meu esposo está há 3 anos sem trabalhar. O pior é que ele não tem reação, não procura nem demonstra interesse em ter uma ocupação. Estou cansada de arcar com tudo, comida, temos 2 filhos pequenos, 5 meses e 4 anos. Estou muito triste e penso em deixá-lo. O que faço? Qual o nome, padre? A Sara. Sara. Bom, Sara, tudo parte de um histórico, né? Não sei quanto tempo você está casada, né? Para partir desses 3 anos que ele está sem trabalho. Com certeza você, por conviver com ele, é a pessoa que conhece mais o coração do seu marido. Para saber, talvez, responder o porquê que ele está nessa condição. Como que ele era antes? Ele era uma pessoa ativa no trabalho, né? Era realizada, dedicada ao trabalho, e aconteceu algo nesse interim que deu 3 anos que ele caiu, de repente. O que aconteceu que levou a essa condição de 3 anos ele estar estagnado? É um comportamento que ele já tinha antes ou não? Então, primeiro você fazer essa primeira análise, né? E depois disso, né, com muito carinho, aproximar-se dele e conversar
francamente com ele sobre toda a condição da casa, porque há uma demanda a ser suportada ali, uma providência que tem que ser suportada na casa, e como você já disse, você já está arcando com isso e não está suportando. Ele precisa sentir essa sua dor, não é? Com sinceridade, com serenidade, mas com firmeza, para que ele sinta também que ele é corresponsável nisso. Vocês assumirem esse compromisso de suportar a casa juntos, não é? Se vocês têm filhos, fala, olha, nossos filhos precisam de você, não é? Para que mostrar esses valores que estão pendentes na casa, para ver se desperta esse no coração dele, eu preciso fazer algo. Ou se de repente é uma patologia, não sei, é um estado de depressão que ele esteja passando. Se você vê que nesse desenrolar, as conversas que você tem com ele, insistentes, não estão surtindo efeito, né? Com toda a oração, evidentemente, não é? Buscar ajuda talvez de um psicólogo como o Ellison, né? Para que possa suportar ele a sair dessa estagnação e diagnosticar, se for o caso, uma patologia. Ok? Tá ótimo. Bom, eu quero que ainda dê tempo de mais uma pergunta. Vamos lá, Ellison. Vivo um casamento de 35 anos e meu esposo sempre se envolve com outras mulheres. Então, vários casos de adultério. Ele diz que vai mudar, mas sempre torna a cair novamente na mesma situação. Será que é justo eu continuar só por amar e porque eu assumi um compromisso um dia? É uma pessoa boa, prestativa, trabalhadora, mas sempre cai na má conduta. Estou desanimada de lutar. O que eu devo fazer? É óbvio, né, que assim, a gente sabe que a resposta que eu devo dar para a vida, ela é minha, né? Então, quando você fala, já se envolveu com tantas e tantas mulheres, sempre foi assim, e você sempre esteve aí. Por que você sempre esteve aí? As perguntas você precisa se fazer. O comportamento do outro dentro de uma relação, às vezes, óbvio que a maioria das vezes eu não tenho controle sobre o comportamento do outro. Então, às vezes eu espero, eu tenho expectativa. O casamento também é isso, amar também é isso. Viktor Frankl fala que a nossa capacidade de amar é ver o que há de melhor no outro. A minha essência capta a essência do outro. Então, eu sei que a pessoa que eu amo tem algo de muito bom, de muito saudável ali. E por isso eu estou apaixonado por essa pessoa. E por isso ele também vai dizendo que o amor não acaba também por isso. Mesmo às vezes quando o separa, porque estando separado a pessoa faz questão de dizer o meu ex-marido, a minha ex-mulher. Alguma coisa ficou e sempre vai ficar marcado nessa história do casamento. Estando ligado a essa expectativa com o que há de melhor no seu marido, eu acredito que é por isso que você ainda está com ele. Agora, não quer dizer que também tem que ser sempre assim. Por isso que o diálogo verdadeiro, honesto e sincero é necessário no casamento. Quer dizer, você também, deflagrando isso, essa verdade, colocá-la na mesa, para que não fique essa relação estranha de mentiras, porque acaba que não faz bem para você, não faz bem, obviamente, para os seus filhos, para a família, para quem está em volta, porque é uma coisa não honesta, não sincera, e, obviamente, que há uma expectativa de fidelidade, e isso precisa ser verdadeiro. Então, sempre pode mudar, mas também depende da resposta que você dá, aquilo que você permite que o outro faça também com você. Que beleza. Muito obrigado, Ellison, por essa e pelas respostas durante o programa. Meu querido André, de todo o coração, muitíssimo obrigado. A participação de vocês dois só enriquece o nosso programa e a participação de você que está em casa mais ainda. Por isso, no final, eu queria convidar você, um convite muito especial. Você já é sócio da Canção Nova? Se ainda não é, se torne sócio. Se tornando sócio da Canção Nova, que você ajuda a manter uma TV como esta, evangelizando 24 horas no ar. E é muito simples para se tornar sócio da Canção Nova. É só ligar para nós no 12 31 86 26 00 e diga: eu quero me tornar sócio desta obra de evangelização. Se você era sócio e deixou de ser, volte a ser. E se você é sócio e não está contribuindo, não está fiel, volta a contribuir. Nós precisamos de você para evangelizar. E o sócio recebe todo mês essa revista. Olha como é que está bonita a revista do mês de setembro. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá,
a mãe dos pobres, a mulher da ternura e da misericórdia. E as crianças que querem também, né, serem sócios, a revista Kids para nossas crianças. Você já tem aí crianças? As crianças que não têm, precisa ter então nossa revista Kids aí para as crianças, tá bom? Gente querida, gente linda, gente bonita, muito obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta em mais um Trocando Ideias. cançãonovaplay.com. Assine já!